Quando o médico fechou a porta atrás de mim, tive a sensação de que o chão inteiro do consultório se inclinava, como se quisesse me derrubar. 3 meses de vida, dona Helena, ele disse, sem nem olhar nos meus olhos. 3 meses. 90 dias. Parecia uma sentença escrita à caneta vermelha sobre meu destino, sem direito a discussão, apelação ou esperança. Acho que nem respirei enquanto saía da sala. 3 meses. A frase ecoava como um tambor na minha cabeça. Mas o que doía mais não era a notícia em si, era a frieza com que ele a pronunciou, como quem lê instruções de remédio, como quem anuncia chuva, como quem não se importa. Quando cheguei ao corredor, minhas mãos tremiam tanto que precisei apoiar na parede para não cair. O ar parecia mais pesado, as luzes mais fortes, e tudo ao meu redor se movia rápido demais. Eu me sentia fora do meu próprio corpo, como se assistisse àquela cena de longe. Caminhei até a sala de espera, mas senti as pernas falharem. A bolsa escorregou da minha mão e caiu no chão, espalhando tudo: carteira, lenços, remédios, óculos. Me abaixei para juntar, e foi aí que vi. Na lixeira ao lado da cadeira, aquela lixeira metálica sem tampa, havia um pedaço de papel dobrado de qualquer jeito, mas o que fez meu coração parar não foi o papel, e sim o que estava escrito nele. Meu nome, Helena Duarte, e logo abaixo, sublinhado 2 vezes com marca-texto amarelo, ela não pode saber. Por um instante, o hospital inteiro sumiu. Só existia eu, aquele papel e um frio cortante nas costas. Peguei o papel com a mão trêmula. Olhei em volta. Ninguém prestava atenção. Desdobrei, tentando não parecer nervosa, mas meus dedos denunciavam tudo. Havia outras frases rabiscadas, quase ilegíveis, e uma delas me destruiu. Falar com o herdeiro antes da próxima etapa. Meu estômago virou. Meu filho? O que ele tinha a ver com aquilo? Não consegui ler mais nada. Dobrei o papel rapidamente e o escondi dentro da bolsa junto dos óculos. Eu precisava sair dali. Eu precisava respirar. Eu precisava entender. Mas antes que eu pudesse dar o próximo passo, mas antes de continuarmos, quero te fazer um convite muito especial. Se inscreva no canal e deixe sua curtida. Isso me ajuda a ver que você me apoia e curte minhas histórias. E comente abaixo de qual cidade você está assistindo. Agora, vamos continuar. Saí do hospital tropeçando nos próprios pés, como se estivesse fugindo de um incêndio invisível. A brisa da rua bateu no meu rosto, fria, cortante, e mesmo assim não consegui respirar direito. Caminhei alguns metros até alcançar um banco perto das ambulâncias. Sentei, segurando o papel como se fosse uma bomba prestes a explodir. Ela não pode saber. Saber o quê? Que não era verdade? Que eu não estava doente? Ou que eu estava, mas que havia algo pior envolvido? O vento virou minha franja branca para o lado e pude sentir o suor frio escorrendo pela nuca. Eu tremia inteira. Peguei o papel de novo. Lá embaixo, quase imperceptível, escrito com uma letra muito pequena. A rota está definida. Ela precisa aceitar. Aceitar? Aceitar o quê? A morte? Um tratamento? Um destino escolhido por alguém que não era eu? Meu coração batia tão rápido que parecia querer fugir de dentro do peito. Suspirei fundo, tentando me recompor, e peguei o celular. Pensei em ligar para meu filho, Marcelo. Mas o que eu diria? Filho, o médico disse que vou morrer, mas acho que ele está mentindo. Ou, encontrei um papel falando de você e algo sobre uma herança. Ele iria achar que eu estava delirando. Ou, talvez não. Porque quanto mais eu lia aquele papel, mais uma certeza se formava em mim. Havia algo acontecendo por trás daquele diagnóstico. Algo grave, algo planejado. E eu não ia aceitar morrer sem descobrir a verdade. Voltei para casa caminhando devagar. Cada passo parecia mais pesado do que o anterior. Meu apartamento, antes meu refúgio, agora parecia um lugar inseguro. Tranquei a porta, fechei as cortinas. Sentei no sofá, ainda segurando aquele papel sujo de lixeira, mas que continha mais verdade do que o discurso pomposo do médico. Decidi ligar para o consultório, fingindo que queria remarcar uma consulta. Queria testar. O telefone tocou, tocou e tocou, até que atendeu uma voz. Clínica do Dr. Álvaro, boa tarde. Respirei fundo. Oi, aqui é a Helena. Eu estive aí agora há pouco. Gostaria de agendar uma consulta para revisar meu exame. Silêncio. A voz mudou de tom. Ficou mais tensa. Senhora, infelizmente não abriremos agenda para novos retornos esta semana.
Mas não é novo, respondi, firme. Eu estive aí. Recebi um diagnóstico hoje. Mais silêncio. Longo demais. Senhora, vou pedir para a senhora aguardar, por favor. Sons abafados, sussurros, alguém dizendo: é ela? Sim, a da anotação. Desliga. E então, desligaram. Desligaram na minha cara. Me levantei de repente. Meu coração estava martelando como se fosse quebrar minhas costelas. Ninguém desliga assim para uma paciente que acabou de receber um diagnóstico terminal. A menos que aquela paciente saiba demais. Caminhei até minha escrivaninha, onde guardo documentos antigos. Comecei a vasculhar tudo com pressa. Certidões, contratos, papéis do meu marido falecido, que eu não revisava desde a morte dele, 2 anos antes. Foi então que encontrei, entre pastas antigas, uma carta do meu marido, nunca aberta, nunca encontrada, a caligrafia dele, a data, 3 dias antes de morrer. Minhas mãos começaram a suar. Abri o envelope com o coração na boca. Quando li a primeira frase, meu mundo inteiro desabou. Helena, se você está lendo isto, significa que eles vieram atrás de mim e que você precisa correr. Meu corpo congelou. Meu marido sabia. Meu marido tinha descoberto algo. E agora, com meu nome em papéis suspeitos e médicos mentindo, eu também estava marcada. Marcaram meu fim. Começaram o jogo. Mas eu não sou mulher de morrer calada. Passei alguns longos minutos segurando a carta do meu marido, como se ela fosse a única coisa capaz de impedir o mundo de desabar de vez. A letra dele, trêmula, mas firme, parecia gritar para mim através do tempo: corra, Helena. Mas correr para onde? De quem? E principalmente, por quê? Respirei fundo e me obriguei a continuar lendo. Eles acham que me enganaram, mas sei exatamente o que estão fazendo. Não confie em ninguém da clínica do Dr. Álvaro. Não confie em pessoas que surgirem com propostas fáceis ou com histórias sobre tratamentos. E, por favor, não conte nada ao Marcelo até ter certeza de que ele não está envolvido. Meu coração apertou. Marcelo? Meu único filho? A quem eu dei tudo? A quem sustentei sozinha depois da morte do pai dele? A ideia de ele estar envolvido com coisas tão sujas parecia absurda. E ainda assim, lembrei do bilhete. Falar com o herdeiro antes da próxima etapa. Etapa. Que etapa? O meu diagnóstico falso? Um plano? Um golpe? Meu corpo inteiro tremia. Fechei a carta com cuidado, como se guardasse um pedaço do meu próprio peito, e a coloquei dentro da gaveta mais funda da escrivaninha. Eu precisava de respostas, e não iria esperar morrer, nem fingir que morreria, para obtê-las. Vesti um casaco, prendi meu cabelo branco num coque apressado e saí de casa. O vento estava frio, quase cortante, mas meu corpo estava quente demais de urgência para sentir. Voltei ao hospital, só que dessa vez vim para observar, ouvir, ver o que não quiseram me mostrar antes. Andei devagar pelo corredor branco e silencioso, tentando parecer apenas uma senhora perdida, como tantas que passam ali todos os dias. Me aproximei da recepção. A mesma moça de antes estava lá, jovem, nervosa, com a expressão tensa de quem esconde algo grande demais para suas mãos pequenas. Posso te ajudar, senhora? Ela perguntou, forçando um sorriso. Eu só queria falar com o Dr. Álvaro de novo, respondi com a voz calma. Acho que ele cometeu um erro. A expressão dela mudou. Não foi medo, foi pânico. Infelizmente ele saiu, dona Helena. Só volta na próxima semana. Mas eu estive aqui hoje de manhã. Sim, claro, mas ele teve um compromisso urgente. Se ela tivesse dito qualquer outra coisa, almoço, cirurgia, visita, reunião, qualquer coisa humana, eu teria acreditado. Mas compromisso urgente? Ela parecia estar repetindo algo que não entendia, algo que ela própria temia. Foi quando percebi o detalhe. A tela do computador da recepção estava ligada. E no canto, bem pequeno, estava o nome de um arquivo, Âmbar, Diretrizes 1204. Meu corpo gelou. O mesmo nome do papel que encontrei no consultório. Projeto Âmbar. Fiz de conta que ia pegar algo na bolsa e aproximei discretamente o corpo do balcão para poder enxergar melhor. A moça se assustou. Senhora, não pode ficar tão perto. Mas ela não fechou a tela a tempo. Eu vi, claramente. Ao lado do título do arquivo, havia uma aba aberta com a lista de pacientes, e o meu nome estava lá, marcado em vermelho, com um status. Etapa 2. Preparação psicológica. Meu estômago virou.
Um nó quente subiu pela minha garganta. Senti a mão tremer dentro da bolsa. O que diabos significava aquilo? Etapa 1? Etapa 2? Quantas etapas são necessárias para anunciar a morte de alguém que sequer está doente? A moça percebeu meu olhar e, desesperada, fechou as abas rapidamente. Dona Helena, por favor, sente-se ali um instante. Eu me virei, fingindo calma, mas meu corpo estava atento, observando, ouvindo. E então ouvi. 2 funcionários entraram por uma porta lateral, sussurrando. Ela voltou. A da anotação? Sim, precisamos avisar o doutor. Meu coração disparou. Não fiquei para ouvir o resto. Segui pelo corredor oposto. Precisava sair dali antes que percebessem que eu estava vendo demais, ouvindo demais. Mas quando virei a esquina, alguém segurou meu braço. Virei assustada. Era um homem, alto, magro, com barba grisalha, olhos fundos, cansados. A senhora é Helena Duarte? Ele perguntou, olhando ao redor nervoso. Quem quer saber? Respondi, dando um passo para trás. Sou amigo... Era amigo do seu marido. Senti minhas pernas falharem. Do meu marido? Ele assentiu. Ele me procurou antes de morrer. Pediu para eu te procurar se aqueles da clínica tentassem qualquer coisa. Meu coração parou por um segundo. Aqueles... Quem? O homem engoliu seco. O pessoal do projeto Ambar. Meu corpo arrepiou inteiro. Você sabe o que é isso? Perguntei, tremendo. Ele olhou para os lados de novo, como se alguém estivesse prestes a aparecer. Não aqui. Eles observam tudo. Câmeras, funcionários, pacientes marcados. Marcados? Sim. Ele aproximou o rosto do meu. E você é a próxima. Senti o mundo girar. O corredor estreitou. As luzes pareciam mais fortes. O que você sabe sobre o Ambar? Perguntei. Firme. Ele respirou fundo, como quem toma coragem para dizer algo perigoso. Sei que não é médico. Como assim? O Ambar não é um tratamento. Ele continuou. É um plano. Um plano para quê? Para eliminar pessoas que atrapalham certas negociações. Eu não atrapalho ninguém. Seu marido atrapalhou. Meu coração parou. Ele continuou. E agora você está pagando o preço. O corredor, o hospital, as pessoas, tudo sumiu. Fiquei apenas eu e aquela frase. Você está pagando o preço. Ele apertou meu braço firme. Eles vão tentar te convencer de outras coisas, te isolar, te enfraquecer. Eu preciso saber quem está por trás disso. Você já sabe, ele respondeu. O médico, a diretoria e... Ele hesitou. E seu filho. Meu corpo congelou. Isso é mentira. Queria que fosse. Ele respirou fundo. Ele recebeu o pagamento do Ambar. Encontrei o nome dele na planilha de rendimentos. Não, meu filho nunca faria isso. Ele está desesperado, Helena. Dívidas, negócios falidos, pessoas perigosas por trás. Senti minhas pernas vacilarem. Meu filho, meu único filho. Envolvido nisso? O homem segurou meus ombros. Você precisa desaparecer por enquanto. Eles já sabem que você descobriu demais. Para onde eu vou? Vou te levar. Mas só se confiar em mim. Eu o encarei. E naquele instante ouvi passos atrás de nós. Passos pesados. Pressa. Alguém dizendo, achamos ela. O homem me puxou pela mão. Agora, Helena, corre. E corremos, por nossas vidas. Corremos pelos corredores como 2 fugitivos sem destino. E eu, uma mulher de 63 anos que mal tinha forças para encarar o diagnóstico falso que acabara de receber, agora precisava enfrentar algo muito pior. A descoberta de que estavam me caçando. Meu corpo protestava a cada passo. Meu joelho esquerdo ardia, a respiração falhava, o coração parecia uma bomba prestes a explodir, mas o medo me empurrava para a frente. O homem que dizia ter sido amigo do meu marido puxou minha mão e entrou comigo por uma porta lateral que dava acesso a uma escada de incêndio. O corredor estava vazio, silencioso, mas o eco dos passos atrás de nós crescia como uma sombra viva. Helena, precisamos sair daqui, ele sussurrou. Descemos 4 andares quase tropeçando. Cada degrau parecia tremer junto do meu peito. O ar da escada era quente, sufocante, e por um momento pensei que desmaiaria, mas a mão dele apertou a minha. Só mais um lance, dona Helena. Só mais um. Quando chegamos ao térreo, ele abriu a porta com cuidado. O estacionamento dos funcionários estava quase vazio.
O vento frio da rua entrou como um tapa no rosto, despertando um pouco da minha lucidez. Vem rápido, ele disse. Mas antes que pudéssemos dar 3 passos, ouvi uma voz atrás de nós. Uma voz que reconheceria mesmo que estivesse enterrada em ruído. Mãe? Parei imediatamente. Meu filho estava parado a poucos metros, com o celular na mão e uma expressão tão ensaiada que quase me convenceu. Quase. Marcelo, o que você está fazendo aqui? Ele se aproximou devagar com aquele olhar de pena. Um olhar que antes me confortaria. Mas agora me dava medo. Mãe, pelo amor de Deus, o que a senhora está fazendo? A clínica me ligou dizendo que você estava em surto, que fugiu do consultório. Eu vim te buscar. Olhei para o homem ao meu lado. Ele negou sutilmente com a cabeça. Helena, não confie, ele murmurou. Mas como eu não iria confiar no meu próprio filho? Marcelo continuou. Mãe, a senhora não está bem. Vamos para casa. Vamos conversar. Eu te ajudo. O homem sussurrou. Ele está mentindo. Eles já sabem que você suspeita. Ele veio te levar para o próximo passo. Senti o estômago afundar. Marcelo deu mais 2 passos. Mãe, venha comigo. Agora. E nesse instante, vi. O carro dele estava ligado. A porta traseira destravada. E um homem dentro, no banco do carona, fingindo mexer no celular. Um arrepio percorreu minha espinha inteira. Quem está no seu carro, Marcelo? Perguntei, tentando manter a voz firme. Ele hesitou. Isso bastou. O homem ao meu lado me puxou de novo. Corre. E corremos. Marcelo gritou. Mãe, volta aqui! Você não entende! Eu não entendia mesmo, mas não podia parar. Entramos atrás de uma fileira de carros e nos abaixamos. As vozes ecoavam pelo estacionamento. Procurem! Ela não pode sair daqui! Meu coração parecia uma granada sem pino. O homem respirava rápido, mas tentava manter o controle. Eu me chamo Vicente, ele disse ainda ofegante. Seu marido confiava em mim. E agora eu preciso que você confie também. Confiança. Essa palavra parecia impossível naquele momento. O que está acontecendo comigo? Perguntei, com a voz trêmula. Por que meu nome está nesses papéis? Por que falam do meu filho? Por que eu... Minhas palavras sumiram. Vicente me olhou nos olhos. Porque você não está doente, Helena. E nunca esteve. Eu sei, respondi. Mas por quê? Ele respirou fundo. Porque você está envolvida em algo muito maior do que imagina. Senti um arrepio profundo. Seu marido estava prestes a denunciar uma fraude gigantesca de seguros, envolvendo médicos, políticos e empresários. Pessoas que ganham milhares de reais quando pacientes morrem na hora certa. Meu corpo inteirinho gelou. Seu diagnóstico é parte do plano, ele completou. Você precisava acreditar que estava doente. Precisavam te isolar, precisavam te fragilizar. E quando você assinasse os documentos... Ele não terminou a frase. Eu entendi mesmo assim. Quando eu morresse, o dinheiro iria para alguém. Alguém que estava na lista. Meu filho. Minha voz saiu quebrada. Vicente colocou a mão no meu ombro. Ele foi usado, chantageado. Mas não pense que isso o torna inocente. Minhas lágrimas finalmente caíram. Eu queria abraçar meu filho. Queria gritar com ele. Queria perguntar por quê. Queria acreditar que Vicente estava errado. Mas a expressão de Marcelo no estacionamento não era a de um filho preocupado. Era a de alguém desesperado para controlar a situação. De repente, ouvimos passos se aproximando. Por aqui! A velha não deve ter ido longe. Velha! Falaram como se eu fosse um objeto descartável. Vicente me puxou para trás de outro carro e fez sinal para ficarmos imóveis. As vozes ficaram mais próximas. Eu prendia a respiração a ponto de sentir dor. Minhas mãos tremiam sem controle. Eles estão perto demais. Vicente sussurrou. Vamos ter que atravessar a rua e entrar no prédio administrativo. Lá há câmeras, e eles não são idiotas a ponto de agir diante de gravações oficiais. E se nos virem? Perguntei. Se nos virem? Ele disse, engolindo seco. Vamos correr como nunca antes corremos. Os passos pararam por um instante. Ouvi alguém dizer. O carro do filho está ali. Ela deve estar perto. Meu coração falhou. Marcelo ainda estava procurando por mim. Ou fingindo procurar. Vicente fez sinal. Me levantei devagar. E então corremos, inclinados, passando entre carros, entre sombras, até alcançar a grade lateral que separava o estacionamento da calçada externa. Vicente pulou primeiro e me ajudou a subir.
A rua estava vazia. Corremos até o prédio administrativo do hospital e Vicente bateu na porta lateral com força. Um segurança abriu. Vocês são... Não faça perguntas, Vicente disse. Apenas feche a porta. O segurança, assustado, obedeceu. Entramos. Luzes fluorescentes, cheiro de papel e café frio. Eu sentia meu peito explodir. Vicente me colocou contra a parede e segurou meus ombros. Helena. Sim, respondi sem ar. O que vem agora é pior. Pior? Perguntei, quase sem voz. Sim, ele disse, firme. Porque agora? Você precisa saber que o diagnóstico foi só o começo. Engoli seco. E qual é o próximo sinal? Perguntei. Vicente fechou os olhos por um momento, respirou fundo e respondeu. O próximo sinal é que estão apagando o seu nome do sistema. Apagando? Sim. Ele abriu os olhos. Estão transformando você em alguém que morreu sem diagnóstico, sem tratamento, sem rastro. Estão me matando no papel. Sussurrei, horrorizada. Sim, ele confirmou. E quando terminarem, vão vir terminar o serviço na vida real. Antes que eu pudesse responder, o rádio do segurança vibrou. Procurando uma mulher de 63 anos. Responderam que ela foi vista perto do prédio administrativo. Vicente me encarou. Achamos um segundo sinal, Helena. Qual? Eles já sabem que você fugiu com alguém. Ele respirou fundo. E agora vão matar quem estiver do seu lado também. O rádio do segurança continuava chiando, descrevendo uma senhora de 63 anos, cabelos brancos, vestindo casaco escuro, como se eu fosse um animal solto que precisasse ser capturado. E, de certa forma, eu era. Não por ter fugido, mas por ter descoberto demais. Vicente me puxou pelo braço, firme, e caminhamos rápido pelo corredor estreito do prédio administrativo. O som dos passos dele parecia forte demais, e o meu parecia falhar, como se minhas próprias pernas já não fossem minhas ali. Vicente, murmurei. Quem são eles? Quem está me caçando? Ele apertou o passo. Helena, se eu te disser tudo de uma vez, você desmaia. Eu prefiro desmaiar sabendo do que morrer sem entender, respondi, a voz quebrando no meio. Ele parou de repente, me segurou pelos ombros e me olhou nos olhos. Os olhos dele eram sinceros, cansados, machucados, mas sinceros. Eles são pessoas que o seu marido tentou denunciar antes de morrer. Por quê? Porque o Ricardo... Ele respirou fundo. Descobriu que o Projeto Ambar era mais do que fraude. Era eliminação seletiva. Meus joelhos quase cederam. Eliminação? Como assim? Pessoas com seguros altos, sem família próxima, ou com herdeiros desesperados. Gente fácil de manipular, fácil de remover, fácil de transformar em estatística. Engoli seco. E eu? Você se tornou alvo quando começou a revisar documentos antigos do seu marido, mesmo sem perceber. E porque herdou tudo dele. Então, de repente, o mundo fez sentido. Um sentido horrível, cruel, perfeito demais para não ter sido planejado. Marcelo, dinheiro, seguro, desespero. Meu estômago embrulhou. Você está dizendo que meu filho quer me matar? Perguntei com a voz baixa e dolorida demais. Vicente hesitou. Estou dizendo que ele apostou na sua morte. Minha alma rasgou por dentro. Vicente, eu criei aquele menino sozinha. Eu dei tudo para ele. Eu fiquei noites em claro, trabalhei dobrado, vendi minhas joias para pagar faculdade. As lágrimas começaram a cair, silenciosas, ardendo. Ele nunca faria isso. Vicente apertou minha mão. O amor que a senhora sente por ele não apaga o que ele fez. Essa frase entrou em mim como uma faca. Não queria acreditar. Não podia. Mas a imagem do carro dele ligado, o homem dentro, a porta traseira destravada, era impossível ignorar. Vicente fez sinal para continuarmos. Entramos em uma sala minúscula usada para arquivos administrativos. Ele fechou a porta com chave. Helena, por alguns minutos estamos seguros aqui. Eu me sentei em uma cadeira velha, tentando controlar o tremor das mãos. Me diga tudo. Agora. Ele assentiu. O Projeto Ambar funciona assim. Primeiro escolhem a vítima. Por que eu? Porque seu marido deixou documentos demais que apontavam para eles. E porque você tem uma apólice de seguro alta. Eu nem lembrava dessa apólice, mas eles lembravam. Meu peito apertou. Depois que escolhem a vítima, continuou Vicente, criam um diagnóstico falso,
Mas não qualquer diagnóstico. Um que não deixa margem de dúvida, que destrói a pessoa emocionalmente. 3 meses de vida. Repeti, amarga. Exato. Esse é o tipo de diagnóstico que faz alguém assinar documentos sem ler, vender bens, nomear procuradores. Ele me olhou fundo nos olhos. Ou dar poder a um herdeiro. Meu coração doeu. Marcelo. Ele se endividou com gente errada. E quando ofereceram dinheiro para ele, desde que a senhora assinasse alguns papéis, ele aceitou. Uma dor quente percorreu meu corpo inteiro. Eu não acredito. Não precisa acreditar em mim, Vicente disse. Acredite nos papéis que tenho para te mostrar. Ele abriu a mochila e tirou uma pasta parda marcada com caneta preta. HD. Isso é tudo do seu marido. Senti o ar sumir. Ele colocou sobre a mesa. Contratos falsificados. Laudos médicos que não eram do meu marido. Fotos de reuniões escondidas. Extratos bancários. E, por fim, um pendrive. Ricardo descobriu que estavam matando gente para liberar o dinheiro dos seguros, continuou Vicente. E quando decidiu denunciar, fizeram parecer que ele teve um ataque cardíaco. Meus olhos se encheram de lágrimas. Ele não morreu de ataque? Vicente negou lentamente. Ricardo foi eliminado. Abri a boca, mas nenhum som saiu. Meu peito queimava. Meu coração parecia pedindo ajuda. Minhas mãos tremiam tanto que precisei segurá-las entre as pernas. Eu devia ter visto, sussurrei quebrada. Ninguém veria, Helena. Eles são profissionais. Vicente suspirou. O plano agora é te isolar, afastar você de vizinhos, amigos, até que só reste Marcelo. Olhei para ele, atônita. E então, em algum momento, ele engoliu seco. Um suposto agravamento. Um suposto colapso. Algo rápido, sem autópsia. Senti um calafrio subir pela coluna. Mas por que apagar meu nome do sistema? Perguntei. Para garantir que não haja contestação. Se o prontuário desaparecer, se o laudo sumir, se a versão deles for a única registrada, ninguém questiona. Eu estava prestes a me tornar um fantasma. No sistema, na vida, na memória. E eu nem sabia. Vicente apoiou as mãos na mesa. Helena, você precisa entender. Eles não podem mais deixar você viver. Eu limpei as lágrimas com as costas da mão. Eu nunca fiz mal a ninguém. E é por isso que você é a vítima perfeita. O rádio do segurança explodiu do lado de fora. Ela está no prédio administrativo. Fechem as saídas. Droga, Vicente murmurou. Encontraram a gente antes do previsto. Ele apagou a luz da sala. Ficamos no escuro absoluto. Eu, ofegante. Ele, atento. Passos se aproximavam pelo corredor. Muitos passos. Vozes. Reconheci uma imediatamente. Abram. Cada porta. Agora. Era Marcelo. Meu coração caiu no chão. Ele veio me entregar, sussurrei. Vicente colocou o dedo nos meus lábios, pedindo silêncio. As portas começaram a ser abertas violentamente. 1, 2, 3. A nossa era a quarta. Vicente me puxou para trás de um armário metálico. A maçaneta girou. A porta se abriu. E então, a voz fria de um dos homens. Nada aqui. A porta fechou. Vicente apertou minha mão. Helena, você quer saber quem quer você morta? Sim, sussurrei. Não é só o médico. Eu sei. Não é só a diretoria. Eu sei. Ele respirou fundo. É alguém que já tentou isso antes. Meu corpo inteiro congelou. Quem? Minha voz saiu quase sem som. Vicente encostou a boca no meu ouvido e sussurrou. O mesmo que matou seu marido. Senti o desmaio chegando. E quem fez isso, Vicente? Ele respirou fundo e disse. Seu filho. As palavras de Vicente ficaram pairando no ar como um veneno lento, entrando em mim aos poucos, queimando por dentro. Seu filho. Não fez sentido nos primeiros segundos. Depois, fez sentido demais. Eu recuei, instintivamente, como se o chão tivesse se afastado de mim. Vicente. Minha voz falhou. Não fala isso. Não fala uma coisa dessas. Ele não recuou. Não hesitou. Apenas me olhou com pena, com dor. Com aquela expressão de quem gostaria que fosse mentira, mas sabia que não era. Helena, eu vi os documentos, eu vi as transferências, eu vi as mensagens. Mensagens? Perguntei, agarrando o encosto da cadeira para não cair. Sim, do Marcelo para o coordenador do projeto Ambar. Ele pedia pressa, pedia para anteciparem o diagnóstico. Pedia, a voz dele quebrou, pedia para resolverem o caso.
Meu coração se despedaçou. Eu queria gritar, queria negar, queria arrancar essa verdade da minha frente, mas meu corpo não reagia. Meus olhos foram ficando turvos, e o mundo começou a girar lentamente, como se eu estivesse dentro de um redemoinho silencioso, prestes a me engolir. Respirei fundo, mesmo que o ar doesse. Vicente, por quê? Consegui dizer. Por que meu filho faria isso comigo? Ele fechou os olhos. Dívidas, Helena. Dívidas grandes. Gente perigosa atrás dele. Ele se meteu com quem não devia. Achou que poderia dar um jeito. Me matando? Sussurrei. Ele não vê assim. Vicente respirou fundo. Ele acha que está protegendo a própria vida. Uma parte de mim queria correr até Marcelo e abraçá-lo. Outra parte queria desmoronar no chão. E uma outra, ainda mais profunda, queria desaparecer. Mas eu me mantive de pé. Ou quase. Vicente se aproximou. Helena, eu sei que dói, mas você precisa ser forte. Mais forte do que nunca. Eu virei o rosto para ele, com os olhos cheios de lágrimas. Eu sou mãe. Minha voz saiu arranhada. Eu dei a vida por ele. Eu fiz tudo por ele. Vicente assentiu, com um olhar que dizia, eu sei. No mesmo instante, ouvimos passos se aproximando do corredor novamente. Mais vozes, mais portas sendo abertas e fechadas. Eu não podia desabar ali. Mesmo quebrada, eu precisava sobreviver. E então me lembrei do que deveria dizer neste ponto da história. Antes de continuarmos, me diga aqui nos comentários o que você achou dessa história até agora e o que você faria no lugar deles. Não saia do vídeo, porque o que vem a seguir vai te arrepiar. As vozes estavam mais próximas agora. Marcelo estava entre elas. Procurem em todas as salas, ele gritava. Ela não pode ter saído do prédio. A dor que sentia ao ouvir a voz do meu próprio filho sendo usada contra mim não cabia no peito. Vicente segurou meu braço e me puxou para um canto mais escuro da sala. Eles vão achar a gente, murmurou. O que vamos fazer? Vamos sair pela janela dos fundos. Mas você precisa ser rápida. Eu olhei para a janela. Pequena, alta, grade fraca, enferrujada. Dava para o pátio interno do hospital. Eu não vou conseguir passar por ali, murmurei. Vai. Ele colocou as mãos nos meus ombros, porque não existe outra saída. As vozes estavam perto demais. Podíamos ouvir a respiração deles. Vicente pegou uma chave de fenda da mesa, colocou entre as barras da grade e fez força. O metal gemeu, dobrou. Um vão se abriu. Vai, Helena. Eu não pensei, só fui. Segurei as barras frias, me apoiei no muro e tentei erguer uma perna. O corpo protestou. Meu joelho estalou. A dor subiu pelo quadril. Eu não vou conseguir, sussurrei, quase chorando. Vai sim, Vicente insistiu. Pelo amor de Deus, Helena, eles vão matar a gente. Sobe! As portas do corredor começaram a abrir uma a uma. E então, pela fresta da porta da nossa sala, vi Marcelo. Ele estava perto, muito perto. Se virasse a cabeça mais 2 centímetros, me veria. Meu corpo congelou. A mãe dentro de mim gritava, meu filho! A sobrevivente dentro de mim gritava, corre! Com um último impulso, Vicente me levantou e empurrou metade do meu corpo para fora da janela. Eu me forcei a passar o resto. Meus braços arranharam no cimento. Meu casaco rasgou. Mas eu passei. Caí no chão do pátio interno com um baque seco, mas sem gritar. Vicente ficou dentro da sala, pronto para passar depois. Mas antes que ele alcançasse a janela, alguém finalmente abriu a porta. Aqui! Gritou uma voz. Tem gente aqui dentro! Eu virei de volta para a janela. Vicente! Sussurrei. Vem logo! Ele me olhou e naquele olhar havia pressa, mas também resignação. Helena, vai! Não! Sussurrei, com lágrimas escorrendo. Mas 2 homens entraram na sala e o agarraram pelos braços. Ele lutou, mas era inútil. Marcelo entrou logo depois. Onde está ela? Ele rugiu. Vicente olhou para mim. E foi ali que eu percebi. Ele não ia entregar meu esconderijo, mesmo sabendo que custaria caro. Ele não disse nada, nem olhou para Marcelo. Apenas encarou o chão. Os homens o empurraram contra a parede. E Marcelo gritou. Procurem nas janelas nos fundos. Ela não pode ter saído. Eu me arrastei para longe da parede, tentando não respirar alto. O vento frio secava minhas lágrimas. Meu peito ardia. Vicente me salvou. Eu queria gritar.
Queria voltar e tirá-lo daquela sala, mas eu não podia. Se eu voltasse, ele teria se sacrificado à toa. Então me levantei como pude, com os joelhos tremendo, e corri pelo pátio interno, escondendo-me atrás dos carros estacionados, seguindo para o portão lateral que dava para a rua. Cada passo parecia uma punhalada no peito. Cada respiração, um pedido de socorro. Cada batida do meu coração, uma lembrança dolorosa. Meu filho estava me caçando, e o homem que tentou me salvar agora estava preso, por minha causa. Quando saí do pátio e alcancei a rua, olhei para trás uma última vez. Luzes acesas, gritos, confusão e um pensamento me rasgando por dentro. Se eles pegaram Vicente, vão fazer o mesmo comigo, a menos que eu comece a lutar. A partir daquele segundo, eu deixei de ser vítima e comecei a ser ameaça. O vento frio da rua me acertou como uma bofetada quando finalmente escapei do hospital. Minhas pernas tremiam tanto que parecia que iam ceder a qualquer momento, mas o medo não me deixava parar. O medo e algo novo crescendo dentro de mim. Fúria. Marcelo estava me caçando. Vicente havia sido capturado por tentar me salvar, e eu não fazia ideia de quem mais estava envolvido. Caminhei rápido pela calçada até alcançar o ponto de ônibus vazio. Sentei num banco de metal gelado e respirei fundo, tentando organizar as ideias. Estava suada, descabelada, com o casaco rasgado e com a alma estraçalhada, mas viva. Peguei o celular. Minha mão tremia tanto que quase derrubei. Abri as mensagens do Marcelo. As últimas conversas que tivemos eram tão inocentes, tão normais. Ele perguntando se eu queria almoçar com ele no domingo, se eu estava tomando minhas vitaminas, se eu precisava de ajuda com as compras. Tudo mentira? Ou tudo parte da preparação? Engoli seco. Decidi não responder. Desliguei o celular e enfiei no bolso. Eu precisava de um lugar onde pensar. Um lugar que não estivesse cheio de câmeras, médicos comprados e inimigos invisíveis. Então me levantei e fui para casa. Quando cheguei, tranquei a porta e encostei nela por alguns segundos. O silêncio da casa parecia mais pesado que o barulho do hospital. Cada canto parecia guardar memórias que eu nunca dei valor. E agora eu não sabia se conseguiria viver dentro delas. Fui até o quarto do meu marido. A cama continuava do mesmo jeito que deixei no dia em que ele morreu. Arrumada, com o travesseiro ainda com a marca do perfume dele, o abajur torto, a gaveta que sempre emperrava. Entrei devagar, respirando aquele ar parado, como se estivesse pisando no passado. Sentei na beira da cama e fechei os olhos por alguns instantes. Ricardo, murmurei, o que você queria me dizer? Por que não me contou antes? Por que me deixou sozinha nisso? As lágrimas vieram sem aviso, quentes, amargas, silenciosas. Limpei o rosto e me levantei. Abri o armário dele. Ali estava o casaco de couro que ele adorava, as camisas sociais, a gravata azul que usei no enterro. E lá em cima, numa caixa de papelão, encontrei algo que não lembrava de ter visto antes. Uma caixa preta, sem etiqueta, sem pó, sem desgaste, como se tivesse sido colocada ali recentemente. Peguei a caixa e coloquei na cama. Meus dedos estavam frios quando levantei a tampa. Dentro havia Inarch, uma pasta azul com elástico, um pendrive antigo, arranhado, um caderno pequeno de capa dura e uma carta com meu nome escrito à mão. Minha respiração travou. A carta. A outra carta dele. Peguei com cuidado e abri. A caligrafia era a mesma da carta que encontrei antes. Firme, trêmula, aflita. Helena, se você achou esta caixa, significa que eles avançaram mais do que eu imaginava. Meu coração apertou. Continuei lendo. Eu tentei te manter longe disso. Juro. Mas não sabia em quem confiar. Não sabia quem estava sendo comprado, quem estava sendo ameaçado, quem estava sendo observado. Meu corpo arrepiou inteiro. Descobri que um grupo poderoso está usando diagnósticos falsos para eliminar pessoas e recolher as apólices de seguro. Descobri que médicos, diretores, representantes de seguradoras e políticos estão envolvidos. Meu estômago revirou. Descobri que estavam me usando como ponte para acessar informações de pacientes, e quando eu ameacei denunciar, começaram a me vigiar. Engoli seco. Ele sabia. Meu marido sabia que estava sendo caçado. Achei que poderia fugir ou negociar, mas percebi tarde demais que eles já tinham decidido o meu destino. A letra dele parecia mais trêmula nessa parte.
Helena, minha morte não foi acidente. Minhas mãos tremeram. Eu sempre tive uma pontada de dúvida, mas nunca imaginei isso. Continuei. O pior, Helena, é que alguém próximo ajudou a facilitar. Alguém que tinha acesso à minha rotina. Alguém que conhecia meus horários. Alguém que eles manipularam. Senti um aperto no peito. Eu não queria acreditar, mas as provas estavam lá. Marcelo. Parecia que o chão desapareceu. Meu marido sabia. Ele sabia. Continuei lendo, mesmo com o coração partido. Não o culpe completamente. Eles usaram as dívidas dele, ameaçaram pessoas que ele ama, transformaram seu desespero em arma. Mas nunca deixe que isso escureça seu julgamento. As lágrimas caíam sem controle. Helena, ele não queria me matar, mas ele abriu a porta para que eles o fizessem. Eu levei a mão à boca para não gritar. Continuei. Há nomes importantes envolvidos. Há documentos nesta caixa que podem derrubar muita gente. Há gravações, há dados. Tudo o que consegui reunir antes de... A frase terminou com a tinta falhada, como se ele tivesse sido interrompido, ou como se tivesse chorado. Fechei os olhos. Senti como se meu coração tivesse sido arrancado, esmagado e devolvido ao peito. Abri o caderno de capa dura. Gravações de reuniões, relatórios de contabilidade, nomes, datas, horários, transferências bancárias, tudo escrito com a precisão de quem sabia que sua vida dependia de cada letra. E dependia mesmo. Peguei o pendrive. Ele tinha uma etiqueta escrita à mão. Se algo acontecer comigo. Minha garganta se fechou. Eu estava segurando a prova de que meu marido morreu por descobrir demais. E agora eu estava no mesmo caminho. Fechei a caixa rapidamente quando ouvi um barulho vindo da porta de entrada. Um clique, um passo, uma voz baixa, masculina, nervosa. Mãe? Meu coração parou. Marcelo tinha vindo atrás de mim e estava dentro da minha casa, com passos silenciosos, calculados, predatórios. Procurei um lugar para esconder a caixa, desesperada. Coloquei debaixo do colchão. Joguei o casaco por cima. Fiquei parada, sem respirar. A porta do quarto rangeu lentamente e Marcelo apareceu no vão da porta, pálido, suado, com os olhos vermelhos. Mãe, ele disse quase sussurrando, a gente precisa conversar. Eu sabia que aquela conversa não era sobre amor, nem sobre preocupação. Era sobre controle e talvez sobre morte. Marcelo entrou devagar, tão devagar que parecia medir cada passo, como se qualquer movimento brusco pudesse me assustar ou fazer com que eu fugisse pela janela. Eu o conhecia bem, conhecia cada olhar, cada trejeito, cada nervosismo que ele tentava esconder desde pequeno. E o que vi naquele momento não era meu filho, era outra coisa. Um homem quebrado, acuado, dividido entre a culpa e o medo. Mãe, repetiu, engolindo seco. Por que você fugiu do hospital desse jeito? Fugiu? A palavra me atravessou como faca. Eu não fugi, respondi, controlando o tremor da minha voz. Eu me protegi. O olhar dele mudou por um segundo. Uma rachadura na máscara. Medo puro. Do que, mãe? De quem? Ele insistiu, caminhando mais um passo para dentro do quarto. A clínica só quer cuidar da senhora. Tive vontade de rir em desespero, de rir pela ironia, de rir por perceber o quanto ele achava que eu ainda acreditaria nisso. Marcelo, falei devagar, você precisa parar de mentir. Ele congelou. Um silêncio imenso caiu entre nós. Mãe, eu nunca mentiria para a senhora. Mentiria sim. Mentira desde o primeiro momento. E ainda mentiria mais, se isso aliviasse sua consciência ou garantisse sua sobrevivência. Eu dei um passo para trás, mantendo distância. Não sabia do que ele era capaz agora. Você foi ao hospital me procurar, continuei. Com um carro ligado, com um homem esperando no banco da frente e querendo me levar para não sei onde. Ele tremeu. Tentou respirar fundo. Falhou. Não é isso. Eu estava preocupado. Eu chamei ajuda. Ajuda? A palavra ecoou na minha mente como veneno. Marcelo, quem era aquele homem no carro? Ele mordeu o lábio inferior. Aquele gesto dele, aquele nervosismo, era resposta suficiente. É alguém que está me ajudando, mãe. Só isso. Ajudando com o quê? Perguntei. Com suas dívidas? Ele ficou branco. A cor sumiu do rosto, como se eu tivesse puxado o sangue dele para fora com uma colher. Quem te contou isso? Ele perguntou, tenso. Não importa. Respondi, firme. Importa que é verdade.
Marcelo passou a mão nos cabelos, nervoso, respirando rápido demais. Mãe, eu não queria que fosse assim. Eu não queria que a senhora descobrisse assim. E então, pela primeira vez, sua voz quebrou. Ele não estava atuando. Ele não estava controlando. Ele estava desmoronando. Uma parte de mim, a mãe, quis abraçá-lo, mas a mulher que estava sendo caçada não podia. Marcelo, sussurrei, me diz a verdade. Ele levantou a cabeça devagar. Eu não tenho 3 meses de vida, tenho? Ele ficou em silêncio, e esse silêncio respondeu tudo. Meus olhos arderam. Você deixou eles me darem um diagnóstico falso? Marcelo fechou os olhos, como se a verdade fosse um soco. Eu não sabia que seria tão cedo. Eu não sabia que iam agir assim. Eu ergui a mão. Marcelo, minha voz saiu baixa, porém afiada. O que você fez? Ele respirou fundo, tentando encontrar coragem para admitir algo imperdoável. Eles me ofereceram dinheiro, mãe. Muito dinheiro. Dinheiro suficiente para pagar minhas dívidas. Eu estava desesperado. Meu peito doeu. E como isso envolve a minha saúde? Ele tremeu. Eles disseram que bastava a senhora seguir o tratamento. Que seria lento. Que não doeria. E que depois tudo seria resolvido. Resolvido. Como se eu fosse um problema. Marcelo, murmurei. Você assinou papéis por mim? Ele desviou o olhar. Isso era novamente resposta suficiente. Meu estômago revirou. Você entregou minha vida nas mãos de criminosos? Eu não tinha escolha. Ele explodiu, finalmente mostrando a verdadeira face. Você não entende, mãe. Eu ia morrer. Eles iriam me matar. Eu permaneci imóvel. Minha voz saiu fria. Então você preferiu que eu morresse no seu lugar? Ele desabou nas pernas, caindo de joelhos no chão. Eu não queria, mãe. Eu juro. Mas quando vi que eles tinham avançado, eu tentei impedir. Eu fui atrás da senhora. Eu tentei ajudar. Eu dei um passo para trás. Você tentou me capturar. Não! As lágrimas dele finalmente caíram. Eu tentei te tirar de lá antes que eles te pegassem primeiro. Eu estava tonta. Quem são eles, Marcelo? Ele respirou fundo. E finalmente disse, a diretoria da clínica, a seguradora, o Dr. Álvaro, e engoliu seco. E um político importante, o deputado Aramis. Meu sangue gelou. Aramis. Eu já ouvira esse nome antes. Vicente havia mencionado. Meu marido havia mencionado. Eles estavam todos ligados. Marcelo continuou. Eles disseram que se eu colaborasse, ninguém me tocaria, e que a senhora seria poupada, que seria rápido, que ninguém sofreria. Eu não conseguia escutar mais. Minhas mãos estavam frias. Minhas pernas tremiam. Eu precisava sair dali. Mãe! Marcelo tentou se aproximar. Me perdoa. Eu ergui a mão novamente. Não chega perto de mim. Ele congelou. E eu nunca o vi tão pequeno na vida. O mesmo menino que eu carreguei nos braços, agora era o homem que tinha assinado minha sentença de morte. Eu não posso perdoar você, Marcelo. Sussurrei, com a garganta apertada. Não agora. Talvez nunca. Ele chorou mais forte. Por favor, eu não tenho mais ninguém. E eu? Perguntei com a voz quebrada. Eu tenho quem, Marcelo? Ele me olhou, completamente destruído. Mas eu não me movi. Eu já tinha chorado demais. Agora, o que crescia dentro de mim não era dor. Era determinação. Eu precisava sobreviver. E precisava derrubar quem fez isso. Todos eles. Marcelo falou mais baixo. Mãe, eles vão te matar. Vão tentar hoje. Agora. Eles não podem te deixar viva depois do que aconteceu no hospital. Eu respirei fundo. Então vão tentar, respondi, encarando-o. E vão falhar. Ele arregalou os olhos. Mãe, porque agora, continuei com a voz firme, eu vou lutar. E antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, ouvi um som vindo da sala. A porta da frente se abriu. Passos entraram. Vários, pesados, rápidos, e uma voz conhecida. Procurem por toda a casa. Ela não pode escapar de novo. Não era Marcelo, não era ninguém que eu conheceria. Era alguém pior. O médico, Dr. Álvaro. Ele estava dentro da minha casa. E o preço da verdade estava prestes a ser cobrado. A voz do Dr. Álvaro ecoou pela sala como se fosse uma sentença. Procurem por toda a casa. Meu sangue gelou. Marcelo se levantou num salto, os olhos arregalados, a respiração em desespero. Mãe, eles vieram mesmo. Eu ergui a mão devagar, pedindo silêncio. Não era hora para culpas,
Nem para lágrimas, nem para perguntas. Era hora de sobreviver. E eu já não era mais a mulher assustada que entrou no hospital naquela manhã. Eu havia visto demais, sofrido demais, perdido demais. Eu estava pronta. Os passos ecoavam pela sala, pesados, determinados, analisando cada canto. Ela pode estar no corredor, disse um deles. Revistem tudo, ordenou o Dr. Álvaro. E se encontrarem o Vicente, terminem o serviço também. Meu coração apertou. Vicente. Eles iam matá-lo, se já não tinham matado. Engoli seco e segurei firme na lateral do armário, tentando controlar o estremecer das mãos. Marcelo, sussurrei, fique atrás de mim. Ele negou com a cabeça. Eu devia te proteger. Eu devia... Shh! Ergui o dedo. Se quer me ajudar, faça silêncio. Ele obedeceu. Pelo menos por agora. Respirei fundo. Minhas pernas tremiam, mas meu espírito não. Precisava de um plano. Precisava agir rápido. A porta do quarto estava entreaberta. Pelas frestas, eu via sombras se movendo pela sala. 2, 3, 4 pessoas? Difícil contar. Minha casa, meu único refúgio, agora era um labirinto inimigo. Uma imagem passou pela minha cabeça. O colchão, o esconderijo, a caixa, a prova. Eles não podiam encontrar aquilo. Sem pensar 2 vezes, ajoelhei ao lado da cama e empurrei a caixa mais para o fundo possível, até quase tocar a parede. Cobri com o lençol que escorria, enquanto Marcelo me observava, pálido. O que é isso? Ele sussurrou. O motivo pelo qual tentaram me matar, respondi. A maçaneta da porta rangou. Alguém estava prestes a entrar. Eu virei rápido e arrastei Marcelo para o canto, atrás do guarda-roupa. Fica quieto, murmurei. A porta abriu de repente. Eu prendia a respiração. Um dos capangas entrou, segurando uma lanterna na mão e uma arma na cintura. Passeava o feixe de luz pelo quarto, movendo devagar, com paciência cruel, como um caçador. A luz passou perto do meu rosto. Eu apertei o corpo contra o armário, encolhendo como uma criança. Ela não está aqui, disse o homem. Procure melhor. A voz de Álvaro veio do corredor, fria como gelo. A velha é esperta e sabe demais. Nunca fui chamada de esperta como xingamento antes, mas ali parecia. Marcelo segurou minha mão sem pensar. Eu quase a puxei, mas não consegui. Por mais que meu coração estivesse quebrado, a mão do meu filho ainda era a mão do menino que eu criei. O homem olhou debaixo da cama. Parou. Meu coração quase explodiu. Ele esticou a mão. Por um instante eu pensei que fosse o fim, mas ele tirou de lá apenas um par de chinelos antigos. Resmungou algo e saiu, deixando a porta entreaberta. Marcelo soltou o ar que estava prendendo. Mãe, isso é loucura. Eles vão revirar a casa inteira. Eu sei. A gente precisa fugir. Não. Ele me olhou, confuso. Não. A gente precisa vencer. Marcelo engoliu seco. Mãe, eles são muitos. Eles têm armas. Eles têm poder. E eu tenho a verdade. Respondi, firme. E tenho você. Ele abaixou o rosto. Não me coloca nesse lugar, mãe. Já está nesse lugar, Marcelo. Ou você me ajuda a sobreviver, ou vai morrer junto com eles quando isso explodir. Marcelo olhou para mim, desesperado. Eles disseram que iam me proteger, e agora estão dentro da casa da sua mãe com armas. Rebati. Isso parece proteção? Ele ficou em silêncio. Pela primeira vez, acho que viu quem realmente eram. Fui até a cômoda devagar e peguei meu celular antigo, escondido numa gaveta. Não era smartphone. Não tinha rastreamento, nem internet. Era perfeito. Mãe, o que você vai fazer com isso? Marcelo perguntou. Gravar. Ele arregalou os olhos. É perigoso. Tudo aqui é perigoso, respondi. Mas eles vieram até mim. Agora eu quero que o mundo os veja. Aproximei-me da porta, deixando o celular ligado, escondido na barra do meu casaco. Parei na fresta. O Dr. Álvaro estava na sala, mexendo nas minhas gavetas, abrindo portas, analisando fotos, tirando objetos do lugar como se minha vida fosse descartável. Marcelo veio até mim e sussurrou. Se eles te pegarem, acabou. Se eu não fizer nada, acabou do mesmo jeito. Apontei para a janela da cozinha que dava para o quintal. Vamos sair por ali. Marcelo hesitou. Mãe, eu não posso. Você pode. Olhei firme para ele. Eu te perdoo? Não. Não ainda. Mas você ainda é meu filho. E se ficar aqui, vão te usar de novo. E talvez desta vez te matem. Ele abaixou a cabeça, os ombros tremendo.
Eu não sabia que ia chegar a esse ponto. Eu sei, respondi. Agora vamos. Peguei sua mão, desta vez por escolha, e juntos passamos silenciosamente pelo corredor dos fundos, como sombras. Mas quando chegamos perto da cozinha, a porta se abriu, e o Dr. Álvaro entrou. Ele nos viu. Marcelo congelou. Eu congelei. A casa inteira pareceu parar de respirar. O médico sorriu. Um sorriso fino, calculado, cruel. Então aqui estamos, ele disse cruzando os braços. Mãe e filho. Um traidor e uma inconveniente. Marcelo deu um passo à frente, instintivamente me protegendo. Álvaro riu. Ah, Marcelo, você sempre foi tão previsível. Achou mesmo que poderia controlar isso? Marcelo fechou os punhos. Eu não sabia que vocês iam... matar sua mãe? Álvaro completou. Claro que ia acontecer. Você só não quis enxergar. A frieza, a tranquilidade, o desprezo. Um demônio disfarçado de médico. Eu respirei fundo e falei. Por que vocês me escolheram? Álvaro me analisou como um açougueiro analisa carne. Porque seu marido descobriu demais. Porque você herdou coisas que não devia. E porque seu filho, bem, precisava de um pequeno incentivo financeiro. Marcelo desviou o olhar, destruído. Álvaro continuou. Mas chega de conversa. Já estamos atrasados na etapa final. Ele deu um passo. E foi aí que percebi. Atrás dele, na sala, a porta estava destrancada. Se eu conseguisse atrair Álvaro, se eu conseguisse correr, eu não precisava vencer. Só precisava sobreviver por mais alguns minutos. Marcelo, sussurrei. Quando eu correr, você corre também. Ele me olhou confuso. Mãe? E então, antes que Álvaro terminasse o passo, eu agarrei a travessa de metal do balcão e arremessei na direção dele. O objeto voou no ar. Ele desviou por instinto. E nesse único segundo, eu corri. Corri como nunca havia corrido na vida. Pelo corredor, pela sala, pela porta destrancada. Atrás de mim ouvi o grito. Peguem ela! E então percebi. A armadilha final tinha começado. A porta bateu atrás de mim com violência quando saltei para fora da casa. O ar frio da madrugada cortou meu rosto como lâminas, e a rua silenciosa pareceu gritar comigo para correr. Correr antes que fosse tarde demais. Eu não pensei. Apenas obedeci ao instinto que berrava dentro do meu peito. Atrás de mim, ouvi o caos começar. Ela está fugindo! Vai pelo portão! Segura a velha! Velha! Nem isso eles conseguiam dizer sem veneno. Corri pela calçada escura, descalça, porque perdi o chinelo no pátio, com o casaco rasgado e o coração batendo num ritmo que parecia me quebrar por dentro. As luzes dos postes iluminavam pedaços do meu caminho, mas a maior parte da rua estava mergulhada em sombras. Senti o asfalto gelado, as pedras pontiagudas, a dor subindo pelas pernas, mas não parei. Eu precisava viver. Eu precisava destruir aqueles homens. Eu precisava honrar o Ricardo. E, acima de tudo, eu precisava salvar meu filho, mesmo que ele não merecesse. Ouvi passos atrás de mim, passos rápidos, vários. Eles estavam perto. Virei a esquina e percorri a rua que levava ao parque abandonado. Aquele lugar sempre me deu arrepios à noite, mas agora era justamente o que eu precisava. Nenhum vizinho, nenhuma câmera, nenhum olhar, só escuridão, só minha chance. Puxei ar, ofegante, e entrei pelo portão enferrujado, que rangeu como se estivesse denunciando a minha presença. Ela entrou no parque! Alguém gritou. Droga! Corri entre as árvores secas, sentindo galhos arranharem meus braços. O cheiro de terra molhada, folhas antigas e madeira podre era forte, quase entorpecente. A cada passo, meu corpo pedia descanso, mas minha vontade gritava mais alto. Mais um pouco, Helena. Mais um passo. Mais um segundo. De repente, senti uma mão agarrar meu casaco. Peguei você. Instintivamente me desviei e o tecido rasgou. Caí de joelhos, arranhando a pele, mas consegui me levantar antes que ele me segurasse de novo. Corri por trás de um brinquedo quebrado, me escondendo no escuro. Ouvi vozes. Para onde ela foi? A velha é rápida. Espalhem-se! Não vamos perder ela de novo. Eu prendi a respiração. O medo, que antes me dominava, agora se transformava em algo estranho, algo feroz. Eu não ia morrer naquela madrugada. Eu não ia desaparecer. Eu não ia me tornar número de estatística de um projeto criminoso. Eu ia lutar. Andei devagar,
rastejando entre as sombras, me afastando das vozes. Mas então ouvi uma outra voz, baixa, desesperada, familiar. Mãe! Marcelo! Ele veio atrás de mim, mas não sabia onde eu estava. Por um instante minha alma dividiu-se ao meio. A mãe dentro de mim queria responder, queria correr para ele, abraçá-lo, protegê-lo. Mas a mulher que sobrevivia sabia. Se eu respondesse, eu morria. Ele morria também. Fiquei imóvel. Marcelo andava rápido, tropeçando nas raízes, iluminando o chão com uma pequena lanterna que ele devia ter pegado da cozinha. Mãe, por favor, aparece. Sua voz estava quebrada. Ele estava com medo de perdê-la ou de perder a proteção dos homens que o ameaçavam. Talvez dos dois. Eu fechei os olhos, respirando fundo. Silêncio absoluto. De repente, um dos homens apareceu ao lado dele. E você? Por que está gritando? Eu só quero encontrar minha mãe. Marcelo respondeu trêmulo. Você quer encontrar a velha ou quer avisar ela? O homem perguntou, estreitando os olhos. Marcelo engoliu seco. Eu não faria isso. Veremos. O homem respondeu, agarrando Marcelo pelo braço. Eu senti meu coração quebrar. Eles desconfiavam dele. Agora ele também estava em perigo. Antes que pudessem se mover, ouvi uma terceira voz. Calma, ela não pode ter ido longe. Era o Dr. Álvaro. Eu ouvi passos se aproximando. Muitos, rápidos, determinados. Eu precisava sair dali. Eu precisava levar as provas com segurança. Eu precisava sobreviver até o amanhecer. Respirei fundo e me movi entre as árvores até chegar à cerca lateral, onde o arame estava solto. Abaixei o corpo e forcei passagem, rasgando o casaco, arranhando o braço, mas consegui passar. Agora estava do lado de fora do parque, uma rua estreita, silenciosa. Atrás de mim, a caça continuava, mas eu estava um passo à frente, pelo menos por agora. Corri até o fim da rua, onde havia um terreno baldio. Ali, escondida entre as sombras, respirei fundo e tirei do bolso o celular antigo, aquele que não podia ser rastreado. Eu precisava ligar para alguém. Mas quem? Não podia ligar para a polícia local. Muitos eram próximos ao deputado Aramis. Não podia ligar para vizinhos. Poderiam estar sendo vigiados. Não podia ligar para parentes. Ninguém acreditaria. Então lembrei de algo. O pendrive. As provas do meu marido. Se eu entregasse aquilo para a pessoa certa, poderia derrubar todos eles de uma só vez. Mas para isso, eu precisava de uma aliada. E havia apenas uma pessoa que meu marido sempre disse para confiar. Catarina, a melhor amiga dele na época do sindicato, uma mulher inteligente, desconfiada, jornalista investigativa aposentada e totalmente sem medo de gente poderosa. Procurei seu número antigo na agenda do celular. Estava lá. Disque, disque, disque. Alô? A voz dela surgiu, áspera, acordada no susto. Catarina, sou eu. Helena. Helena? Aconteceu alguma coisa? Minha voz saiu como um sussurro quebrado. Eles estão tentando me matar. Silêncio. E então, onde você está? Antes que eu pudesse responder, ouvi passos vindo da rua principal. Ela passou por aqui. A velha está perto. Catarina ouviu. Helena, esconda-se. Eu estou indo te buscar. Catarina, não fale nada. Só sobreviva. Eu já estou a caminho. Desliguei. Apenas 2 minutos depois, vi faróis distantes se aproximando pela rua lateral. Um carro velho, mas robusto. Era Catarina. Corri até o carro. Ela abriu a porta antes mesmo de parar completamente. Entra! Eu entrei e bati a porta. Ela acelerou. Quando olhei pelo vidro de trás, vi 3 homens saindo na rua, olhando em nossa direção. E o Dr. Álvaro, parado ao centro, com aquele sorriso frio que parecia prometer: você não fugirá da próxima vez. Mas ele estava errado, muito errado, porque agora eu tinha aliada, eu tinha provas e eu tinha raiva. A madrugada não ia me matar, mas eu sabia exatamente quem eu ia matar antes que esse inferno terminasse. Catarina dirigia como se tivesse fogo nos pneus, os olhos fixos na estrada escura, a expressão dura. Quando finalmente estacionou o carro na garagem subterrânea do antigo prédio onde trabalhava, respirou fundo e virou para mim. Helena, o que tiver nessa caixa vai mudar tudo. Eu coloquei a caixa sobre a mesa iluminada por uma única lâmpada amarela. Meus dedos tremiam, mas não era medo, era determinação. Abri a caixa.
Arquivos, planilhas, assinaturas, depósitos em nome de Marcelo, transferências da seguradora, gravações de conversas com o Dr. Álvaro, relatórios que detalhavam protocolos de encerramento, um nome elegante para assassinato. Catarina ficou pálida. Meu Deus, isso incrimina meio mundo. E também explica como meu marido morreu. Respondi, sentindo a garganta arder. Ela pôs a mão no meu ombro. Helena, você quer justiça ou vingança? Olhei para o pendrive, para as provas, para as vidas destruídas, para o que quase fizeram comigo. Quero as duas. Catarina sorriu de lado. Achei que diria isso. Ela começou a digitalizar tudo, enviando para jornalistas de confiança, órgãos independentes e até um juiz federal que devia favor a ela. Cada clique era um prego no caixão daqueles homens, mas faltava uma peça. A última, a mais dolorosa, Marcelo. Ele precisava saber que o fim estava chegando e que não poderia fugir da própria escolha. Liguei para ele de um número bloqueado. Alô? A voz dele estava carregada de desespero. Marcelo, murmurei. Houve um silêncio que parecia um século. Mãe? Onde você está? Eles estão loucos. Estão dizendo que vão... Marcelo, interrompi. Não vai haver mais eles. Ele respirou fundo, confuso. Como assim? Todos os arquivos, todas as provas, tudo foi enviado. A Polícia Federal está a caminho da clínica. O projeto Ambar acabou. Hoje, houve outro silêncio. E então, o choro. Um choro diferente. Não de culpa, nem de medo. De alívio, de fim. Mãe, me perdoa. Por favor, me perdoa. Fechei os olhos. Eu queria perdoar. Mas perdão não nasce de súplica. Nasce do tempo. Marcelo, você precisa se entregar. Precisam ouvir sua versão antes que outra pessoa decida por você. Eu vou. Só não me abandona, mãe. Por favor. Meu peito apertou. Eu nunca te abandonei. E nunca vou. Mas agora, cada um precisa carregar seu próprio peso. Desliguei. Catarina colocou a mão no volante. Para onde quer ir agora? Olhei para o nascer do sol, surgindo pelas frestas da garagem. O primeiro amanhecer em dias que não parecia uma ameaça. Para qualquer lugar onde ninguém me diga que tenho 3 meses de vida. Ela sorriu. Tem algum desejo? Respirei fundo. Sim. Qual? Olhei para frente. Viver o que me roubaram. Viver tudo, Catarina. Porque agora eu posso. E quando saímos da garagem, deixando para trás meu passado, meu medo e todos que tentaram me matar, senti algo que não sentia havia anos. Liberdade. Hoje, quando acordo e respiro fundo, sinto algo que pensei ter perdido para sempre. Paz. Não porque tudo acabou, mas porque eu sobrevivi. E sobreviver, para mim, é a maior vingança de todas. A justiça está apenas começando. E pela primeira vez em muito tempo, o futuro me pertence. Antes de sair, quero te fazer um convite muito especial. Se inscreva no canal e deixe sua curtida. Isso me mostra que você me apoia e gosta das minhas histórias. Comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo. E me diga, o que você faria no meu lugar? Estou esperando você nos comentários.